Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e eu estou aqui para falar sobre Trindade. É lógico que eu não vou falar sobre todo o tema, né? Mas eu vou falar sobre alguns pontos que me chamaram a atenção e eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre hoje. Antes de eu começar a falar sobre Trindade, sobre não sei o que, né? Eu vou falar sobre o significado desta palavra, Elohim. Eu estou aqui com o dicionário que vocês podem ver aqui, de Strongs, né? Esse dicionário léxico aqui, tá? E aqui eu tô na palavra Elohim, né? Do hebraico. E vocês vão entender lá na frente por que eu tô usando essa palavra, tá? Eu sei que o Novo Testamento, a cópia mais antiga, pelo menos que todo mundo reconhece, é a grega, apesar de haver a Peshitta aramaica. Porém, né, o grego ele foi traduzido ou possivelmente de um aramaico ou de um hebraico. E essa palavra aqui é muito importante. Por quê? Porque é comum aos tradutores, principalmente do português, traduzir essa palavra aqui como Deus, tá? Só que essa palavra não pode significar só Deus. Por quê? O dicionário diz aqui. Ela é um plural. Plural do quê? Da palavra El, tá? Ela é um plural dessa palavra. E está lá no Bereshit, em Gênesis. E significa a pluralidade do eterno. Por isso que fala Deus fez a terra, os céus, etc. Como se o eterno fosse tão grande e para descrever usaram uma palavra em plural. Então, por isso que está aqui plural. Mas ela significa governantes e juízes, seres divinos, anjos, deuses, né, com D minúsculo, plural intensivo, sentido singular, Deus, deusa, divino, obras ou possessões especiais do eterno. Então essa palavra aqui pode significar tudo isso aqui. Até aqui embaixo está aqui, ó, o verdadeiro eterno e o criador, tá? Aí você vai falar, por que você não fala Deus? Porque Deus é um nome blasfemo. Bom, então, essa palavra aqui é comum, traduzida como Deus, pode significar milhares e milhares e milhares de coisas. Eu vou dar um exemplo aqui. Não milhares, né? Eu fui bem exagerado agora. Aqui está escrito em algumas traduções, como a mais comum aí que você deve ter na sua casa, a João Ferreira de Almeida, né? Está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés, no Êxodo Shemot, capítulo 7, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho posto como Deus a Faraó e Arão, teu irmão será o teu profeta. Então muitos até os considerados ateus, né, perguntam, né, como assim Deus colocou Moisés como Deus, não sei o que, e gera uma confusão tremenda. Você sabe por quê? Porque aqui, a gente aperta aqui no hebraico, para analisar esse verso, né, o Êxodo, a gente vê a palavra usada, Elohim, tá? E ele traduz isso como um Deus. Mas, como a gente pode olhar aqui, não significa que não significa que Moisés foi colocado como um Deus, né? Olha, e agora Moisés tem poderes divinos, né? Não, meu querido. Isso aqui significa que Moisés ele é a autoridade sobre o faraó. Não quer dizer que ele seja um Deus, né? Um semideus, um Perseu da vida. Aqui foi usada a palavra Elohim no hebraico. Você que conhece hebraico vai saber identificar aqui a palavra. E está escrito aqui, né? Elohim. Está aqui para dizer que eu não estou mentindo, né? E essa palavra, ela é usada em outro contexto também, para denominar juízes. É isso mesmo. Aqui na João Ferreira de Almeida já traz. Então seu Senhor levará perante os juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. Isso aqui falando já da lei, né? A partir do capítulo 20 já começa a falar da lei. Então, algumas traduções já colocam outra, né? O seu Senhor o fará aproximar-se de Deus, né? Já coloca Deus aqui, né? Encostar à porta de suas ombreiras, né? O que não faz muito sentido, né? Mas sabe por quê? Se a gente jogar aqui de novo no hebraico, para analisar o que está por trás dessa tradução, a palavra juízes estão como Elohim, Ha-Elohim, né? Então, essa palavra Elohim, ela pode significar milhares de coisas,
né, exageradamente de novo, mas ela pode significar muitas coisas, no sentido do que está escrito aqui mesmo, com governantes, seres divinos, até anjos. Se você jogar e procurar, até anjos você vai ver eles sendo chamados de Elohim, e deuses falsos, tá? Então Elohim significa muita coisa, e que se pode significar autoridade, algo divino, algo com poder, né? Então, não quer dizer que essa pessoa, não quer dizer que aqui Moisés, em Êxodo aqui, não quer dizer que o Moshe, ele é o Eterno. Não quer dizer que os juízes são o Eterno, ok? Então vamos lá. Por que eu tive que abordar esse conceito com vocês? Por causa da passagem aqui, se vocês não conhecem, esse aqui é o Codex Sinaiticus, é o codex mais antigo das escrituras, tá? Principalmente do Novo Testamento. Ele é o codex mais completo, ele está em grego, ele não está... pode ver que ele é tão antigo que não há diferença entre as palavras maiúsculas, letras maiúsculas e minúsculas, tanto que vocês vão ver aqui. Eu estou aonde? Eu estou em João 1, tá? Esse é um site que você pode consultar, e eu vou colocar esse site aqui embaixo para que vocês possam fazer exatamente o que eu vou fazer. Aqui está, né, o João 1. Eu vou abrir João aqui, né, em português, porque eu não sei ler em inglês, e eu acredito que a maioria das pessoas que vão ver também não vão saber. Então tá aqui o que a João Ferreira de Almeida traz pra gente nesse contexto aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É aqui que os trinitarianos piram, né? Olha só, o verbo era Deus, então Jesus é Deus, o Jesus é Trindade, olha só, é a maior prova, né? E apesar de que todos os outros versos das escrituras dizem o inverso, né? Como o próprio Yeshua falou, eu sou filho, né? Como está lá nos Salmos, tu és meu filho e hoje eu te gerei, né? Como o próprio Paulo fala, o princípio da criação, o primogênito de toda a criação, né? O primeiro a ser criado, né? A palavra do Eterno, o braço direito, mas o cara se atém a esse verso aqui e cria uma doutrina em cima desse verso chamada Trindade, né? Infelizmente, e até o unicismo, né, de que Jesus e o Espírito Santo e o Eterno são a mesma pessoa, apenas de modos diferentes, né? Unicismo. Mas agora eu tô aqui para falar contra isso, né? Por quê? Agora você vai entender por que eu joguei lá no hebraico e te expliquei o significado da palavra Elohim. Por quê, meus queridos? Esse texto ele foi traduzido, certo? Ele foi traduzido do aramaico, e eu acredito também, e o aramaico é muito parecido com o hebraico, do hebraico. E sempre que a gente vê essa palavra Theos, com certeza o que estava no lugar dela é a palavra Elohim. E eu vou te explicar por quê. Por que eu estou dando esse motivo para você. Aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, tem um teta minúsculo, não é maiúsculo, né, com essa espécie de V, que eu não entendo muito de grego, tá? Eu entendo muito pouco. Porém, eu entendo o suficiente para entender que o que está escrito aqui, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas nós temos essa palavra aqui, tove, não sei como significa, mas eu vou mostrar aqui, neste site aqui, que nos dá uma visão melhor do que está escrito ali. Vamos abrir lá. Vou tentar colocar sem cortes, para depois não falar que eu estou manipulando o que está escrito aqui. Aí, beleza, já abriu direto lá. Olha aqui. Aqui tem uns outros variantes do texto grego, tá? E aqui mostra, ó, que 1904, aí o teta virou maiúsculo. Mas nas cópias mais antigas, o teta tá minúsculo, nos dois, tá? Mas eu quero falar dessa palavra aqui. No primeiro Theos. No princípio, a palavra estava com Deus. Aí você fala, ué, tudo bem. A palavra Theos aqui, eles traduziram, né? Com certeza veio de um Elohim e colocaram Theos. E hoje, do Theos, vão colocar Deus. Só que qual é o problema?
Esse Theos, ele tá o quê? Com uma dissonante aqui, que é esse tom, que significa o. Então, para que vocês entendam, essa palavra mais esse Theos significa o Theos. Então, essa palavra significa o Elohim, como se ele estivesse dando a entender que esse Theos se refere a o Deus dos deuses, o rei dos reis, o único Deus. Já que a palavra era desculpem o meu cachorro aqui, mas já que a palavra era o Deus, no caso esse outro Theos aqui, ele está sem essa dissonante. Não existe essa adissonante Theos. Então, em miúdos, é como se eu dissesse assim para vocês entenderem. No princípio, a palavra estava com o Eterno, o Deus, o Elohim, né? Não qualquer Elohim, não é qualquer ser divino, não é qualquer anjo, não é qualquer Deus com Deus D minúsculo, não é qualquer coisa divina, mas é o Criador de todas as coisas. E essa palavra era um Elohim, diferentemente do Deus de todas as coisas. Ela era um representante, uma autoridade. Aí você vai falar, não, porque eles vão ficar revoltados, né? Porque, como assim? Só por causa desse né? O Deus, falar o Deus e falar um Deus com D minúsculo, né? Não quer dizer nada. Lembrando, por que está o Deus? Desculpa, abri já no documento errado. Por que está o Deus? Porque está em minúsculo, certo? Não tem como se referir ao Eterno com letra minúscula. Então ele colocou o Theos. E já aqui, um Theos sem esse O. E ele está minúsculo da mesma forma. Se a gente fosse levar a tradução a sério, teríamos que traduzir com letras minúsculas. Aí você vai, com certeza as pessoas vão questionar isso. E é por isso que eu trouxe um outro texto. O texto de 2 Coríntios, né? Já escrevido pela mesma pessoa que traduziu, tá? Não foi escrito pelo mesmo autor, mas a mesma pessoa que traduziu, né? Ela traduziu da mesma forma. Ela traduziu com o mesmo estilo de escrita. Só me permitam aqui achar que eu me perdi aonde eu estava. Seria 2 Coríntios. No caso aqui, desculpa, eu pulei uma etapa. No caso, eu vou mostrar para vocês aqui já o outro texto, né, que os trinitarianos eles usam, que é o texto de João, no capítulo 20, no verso 28. Esse verso aqui. Tá, que já estava aqui preparado e eu me confundi. Onde o Tomé fala, né? Deus meu, Senhor meu, né? Contra a palavra Senhor eu não tenho nada, porque realmente Yeshua é um Senhor. Ele é um representante do Eterno, né? Mas a palavra Deus, aí já Criador, já chega, né? Já começa a despontar que ele é o Eterno, né? Traduzido aqui, e eu não vou mostrar aqui para dizer que eu não estou mentindo, hein? Tá aqui na tradução, no verso 28, aqui, ó. E Tomé respondeu-lhe, disse, Senhor meu, Deus meu. Esse aqui é usado, já tive debate com trinitariano, esse aqui é um verso dos mais além aí, dos usados, para falar que Jesus tem divindade, que ele é o próprio Eterno, que ele é aquela coisa, né, que a gente não consegue entender o que ele é, porque ele é metade de um, dos três é um só e não sei o que. Ninguém entende quem é quem, né? Mas está aqui para provar para vocês que ele usa a mesma, vamos dizer assim, a mesma coisa, né? Esse Theos que está referindo aqui ao Jesus não está com o Tove. Você não vai achar esse Tove de novo, porque não está se referindo a o Elohim, mas sim a um Elohim. Vocês conseguem entender esse conceito semita? A um Elohim, a um santo, né? Vamos dizer assim, a um enviado, a um representante, assim como
era representante, né? Aí aqui tá, não tem. E aqui você pode ver nos mais antigos, o Theos minúsculo, com letra minúscula, não tem o Tove, tá? Exatamente como está aqui no Codex Sinaiticus. Aqui, verso 28. Aqui, ó. O, no caso, não significa o Theos, tá? Senão seria Tove. Mas não tá aqui. Tá escrito até de uma forma diferente aqui, não da mesma palavra, né? Não é da mesma forma. Já agora vamos para mostrar para vocês que quando realmente o cara que estava transcrevendo isso aqui para o grego, ele queria se referir ao Elohim, com certeza ele não tinha muita noção de hebraico ou aramaico, tanto que há erros nesse documento aqui, já há alguns erros, eu tenho que falar isso para vocês também, tá? Já há alguns erros de transliteração, porque foi traduzido de uma tradução, e agora imagina o português, o alemão, que foi tradução da tradução da tradução. E a gente vai para o verso de 1 Coríntios, eu coloquei em segunda, mas não, é 2 Coríntios mesmo, desculpa. Vamos voltar aqui. Não voltou. Aqui. 2 Coríntios, no capítulo 4. É bom que vocês até aprendem a mexer no Codex, né? Eu demorei um tempo para aprender. No verso 4. E aqui, qual é o que quer dizer, o que está escrito lá na Almeida? Vamos lá ver. 2 Coríntios 4, no verso 4. Aí fala, nos quais o Deus, com D minúsculo, eles colocaram aqui Deus com D minúsculo, né? Interessante isso, né? Deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do eterno. Então ele está falando que Cristo é imagem, né? A glória é a imagem do eterno, né? No sentido de que as ações dele refletiam a imagem do eterno, né? Como o filho parece com o pai, né? É nesse sentido que aqui está dizendo. Então, vamos ver como está a palavra Deus desse mundo, né? O Deus desse mundo. Se eu não me engano, aqui. Vamos colocar aqui primeiro porque senão vai virar uma confusão. 2 Coríntios 4. Bom, para vocês entenderem. O Deus desse mundo, desta era que está escrito em inglês aqui. O que vai usar? O mesmo O de Theos. Então, preste atenção. Se você falar para mim que aquele Theos que está lá no João, que a palavra era Deus, significa que o Eterno, né, significa que o Jesus é um Deus, ele é um Deus, ele é o Deus, né, não é só um Deus, mas ele é o Deus, ele é o Criador, ele é da Trindade, não sei o que lá, né, como a Trindade fala. Então você tem que admitir que o Deus desta era também faz parte do Eterno. Porque o mesmo prefixo está aqui. O mesmo Theos, até minúsculo, tá? Tá aqui nos mais antigos, ó, aqui, ó. Até para os mais antigos aqui, ó. O mesmo Theos, minusculamente, está aqui. Com o mesmo prefixo. Eu vou até comparar, se você for lá para João, aqui, a aula é extensa. Você fala muito, Lucas. Eu peço que me perdoem se eu estou me enrolando aqui nas palavras. Esse é o meu primeiro vídeo que eu falo e que eu mostro.
Então, é normal que eu me confunda um pouco aqui. João 20, mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. João 20, 28, aqui, tá aqui. Beleza? Vou colocar um aqui. Meu computador está travando. Aí, não foi. Pessoal, ele é rebelde. Tá bom, vou colocar aqui, vai. Já dá pra entender. Aqui estamos a capítulo João 20, 28, que é Deus meu, Senhor meu. Então, o Theos tá aqui, o Theos. Aí você fala, mas tá em maiúsculo, mas não é isso que tá lá no mais antigo. No mais antigo, não tá maiúsculo, tá minúsculo exatamente como o outro está, tá? Então, se você quer dizer pra mim que Yeshua ser chamado de Deus, entre aspas, quer dizer que ele é divino, que ele é o próprio eterno, então você tem que também aceitar que vamos dizer, o Hassatan ser chamado de Deus, da mesma forma ele também faz parte do eterno. E aí como é que fica isso? Como é que fica isso? O diabo sendo Deus também, né? Não faz sentido. A gente tem que olhar que o mesmo homem que traduziu isso aqui, ele também traduziu isso aqui. O Codex ele é completo, ele está aqui, ó. E ele está aqui. Presta atenção, né? Esse Tove aqui, que eu vou chegar nele, mas não estou falando dele. Mas aqui ele está aqui. As palavras dele está aqui. Deus desse mundo. São as mesmas palavras. São as mesmas palavras. Então, não faz sentido. Agora, quando a gente vê aqui embaixo, né? Aqui no final aqui do verso 4, que ele fala, Cristo, vírgula, que é a imagem do eterno, quando ele está se referindo ao Deus dos deuses, que é o eterno, que é único, não existe outro Deus, ele usa o mesmo prefixo. O tou e o theos, com o mesmo prefixo, da mesma forma. Há claras diferenças quando se mostra um theos sem um theos com. Exatamente como eu posso chamar o anjo de Elohim, mas quando eu falo do eterno, eu estou falando do o Elohim, o ser divino, o Deus dos deuses, a autoridade, o verdadeiro Deus. Olha aqui, o verdadeiro Deus. E eu posso também usar a mesma palavra para falar sobre anjos, para falar sobre demônios, anjos caídos, decaídos, né? Como está aqui. E também para o seu filho, Yeshua, tá? Mas, e eu posso usar esse mesmo Elohim para descrever o Elohim, que é o eterno, o rei dos reis. Gente, tudo isso, toda essa façanha de trindade, que nasceu lá em 325, no concílio de Nicéia, esse conceito, ele existia e ele veio antes do concílio, graças, né, ali ao cristianismo que acabou se misturando com outras religiões. Essa trindade veio de outras religiões, como Ísis, Osíris e Ísis, que eram deus dos egípcios, a trindade egípcia, como os deuses dos gregos. E aí se misturou e em 325 foi comungado a trindade. Mas antes não existia. Aí você vai falar, o que existia antes? E o que existia antes era isso aqui, a lei. A lei é essa daqui. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus e é o único Senhor. Almeida é a pior tradução que você pode usar. Vamos colocar outra. Essa aqui fala Jeová, mas ignora o Jeová, porque ela tem a peça-chave. Ouve, ó Israel, só o Eterno é o nosso Deus, só o Eterno, apenas. O Eterno é um. A tradução correta seria que ele é um. Vamos ver se na NVI os caras acertaram. Vamos lá. Aqui, na NVI eles acertaram. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Não existe outro Deus. Ele não se divide em 1000 formas. Ele não é de outra forma, de outra maneira, de outro modo. Ele é um só. E o Messias é o filho dele. Exatamente como está nas profecias. Exatamente como está lá nos Salmos.
Ele é um só e o filho dele é um, é outro, não é ele. Deus não pode abandonar a si mesmo no Calvário. Né? Quando ele está lá no Calvário e ele fala: Deus meu Senhor, por que me abandonaste? Como que ele vai abandonar ele mesmo? Quando ele está lá no Jardim da Oliveira, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ele estava discordando. Como ele vai discordar dele mesmo? Não faz nenhum sentido. A Trindade é uma mentira imposta por uma contaminação que trouxe de outras religiões. O Eterno é um só e só é Ele que nós devemos adorar. E o seu Filho é o seu Filho, não é um Deus, um semideus. Isso é considerado como idolatria. Por isso que o cristianismo é uma religião politeísta, porque ele tem mais de um Deus. São 3 deuses. Já quem segue os mandamentos do Eterno só tem um Deus, porque é exatamente o que está escrito. É um único Senhor. Não existe um outro Senhor. Né? Não existe um outro Deus, de outra forma. Então, eu não vim aqui, né, para falar tudo que eu sei que vai contribuir contra a Trindade, porque se fosse isso eu teria, né, que levar aí umas 5, 6 horas de estudo. Mas eu vim falar uma pontinha aqui, que se você já começou a desconfiar da Trindade, agora é a hora de você ir atrás de hangouts, ir atrás de debates e ir atrás de ensinamentos para você confirmar o que eu estou dizendo. E aí sim, e não confiar, né, no que as pessoas te dizem. Né? Então é isso aí, pessoal. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado e que vocês tenham aprendido muito. Shalom e paz a todos.